Isso aí, galerinha. Prazer estar aqui nessa bela manhã para aprender física. Nós começamos na última aula falando um pouquinho das fases, não é isso? Nós vimos que tem a fase sólida, líquida e gasosa. Vimos que tem outras duas fases interessantes: plasma, estado gasoso que brilha, condensado de Bose-Einstein, gás a baixíssima temperatura, baixa pressão, as moléculas começam a entrar em ressonância, vibrarem juntas, show de bola. E nós falamos dos nomes das transformações, né? Solidificação, tornar sólido; liquefação, tornar líquido; vaporização, tornar vapor; fusão, é do sólido para o líquido, é a perigosa; sublimação, vai direto do sólido para o gasoso. Lembrando que a vaporização tem três formas de ocorrer: evaporação, ebulição, quase, calefação. É isso aí. Só que hoje nós vamos dar um caráter matemático para o nosso estudo. Bem rapidamente, tenho aqui uma substância desconhecida. Botei na balança essa substância e vi que tem 10 gramas. E medi a temperatura dessa substância, 0 graus Celsius. E eu vou lá, uso um calorímetro, aquela máquina que mede a quantidade de calor, e descubro quanta energia eu joguei para essa massa até que ela fique completamente líquida. Coincidentemente já estava na temperatura de fusão, olha que loucura. Depois que foi para o estado líquido, eu meço a temperatura para garantir que não tenha mudado a temperatura. Observem, a temperatura inicial é igual à temperatura final. No calorímetro, se essa substância fosse a nossa querida água H2O, nós perceberíamos que teriam sido necessários 800 calorias acrescidas à massa de água congelada para ela fundir completamente. Poxa, se eu tivesse feito o estudo com uma massa diferente, 20 gramas, o calorímetro teria lido 1.600 calorias. Se fosse 5 gramas, metade de 10 seria metade de 800, 400 calorias. Então os cientistas perceberam que dava para calcular o calor latente, o calor que ficou armazenado, preso ali dentro na estrutura da matéria. É só pegar a quantidade de calor transferida para o objeto e dividir pela sua massa. O calor necessário para mudar o estado físico de uma substância é diretamente proporcional à massa da substância que mudou de estado físico. Essa é a definição de calor específico latente. A galera chama só de calor latente, mas o correto para o L é calor específico latente. Está dividido, passa multiplicando, é o nosso querido que moleza. O calor latente seria esse aqui, ó. Esse aqui sim dá para chamar de calor latente, mas o Lzinho é calor específico latente. Deixa eu ver se a galera está lembrando. Se o L de fusão da água, nesse caso, né, nós usamos valores verdadeiros, 800 dividido por 10, 80 calorias por grama, eu perguntaria a vocês qual é o L de solidificação da água. Parabéns. Afinal, solidificar, eu vou ter que retirar a energia que eu havia acrescido, menos 80 calorias por grama. Show de bola. Antes dessa parte do que moleza, a gente estava vendo o que macete, não é isso? Não custa lembrar de onde é que se originou o que macete. Tudo começou com capacidade, depois calor, capacidade térmica, característica de corpo. Calor específico, característica de substância. Isola numa, substitui na outra. Calor sensível. Agora é calor latente. Quando muda a temperatura, que macete. Quando muda o estado físico, que moleza. Quando não muda a temperatura, que moleza. Quando aquece ou esfria, isso. Não mudou o estado físico, que macete. Mudou o estado físico, que moleza. O caso mais clássico é aquele que eu pegava água congelada e pedia para transformar em vapor d'água. Era que macete, que moleza, que macete, que moleza. 5 deles, né? E somava tudo com carinho. Então tem que ter muita atenção nesse tipo de questão. Mas não dá para dizer que é difícil. As questões talvez mais elaboradas são aquelas que misturam coisa congelada com água, por exemplo, gelo com água e pede temperatura de equilíbrio térmico. Essas são as mais safadinhas e nós vamos ter que dar uma atenção especial nessas. Vou fazer alguns exemplos para mostrar para vocês como é que a gente se porta nesses tipos de problema e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre mudanças de estado físico para a gente encerrar essas 3 aulas do volume 9. Vamos aos exemplos.